A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do nosso curso de Apologética 2 da nossa ETAD, da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus. Se você tem o livro, certamente você tem, eu sugestiono agora para você abrir na página de número 47. 47. É a aula de número 4, a Igreja Messiânica, que tem um nome que você imagina que seja sobre Jesus, o Messias, e não tem nada a ver. Isso aqui é o famoso gato por lebre, né? Porque só tem nome, Igreja Messiânica, mas na verdade não tem nada de messiânica, não tem nada a ver com o Messias que nós cremos que seja o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Não são poucos, então, os cristãos que confundem a igreja messiânica, IMM, com uma igreja evangélica, das muitas que existem no Brasil. Então, inclusive o templo, né? Que você vê um templo, igreja messiânica, vou entrar, deve ser uma igreja cristã. Né? Então, por que ocorre essa confusão? Por causa da palavra Messias. Né? Messiânica. Vem da onde? De Messias. Então, quem que é o Messias? Jesus. Então, deve ser uma igreja cristã. Você está completamente enganado. É possível que isso ainda esteja ocorrendo com muitos cristãos. Cristãos pouco informados sobre o que é a Igreja Messiânica Mundial. Admitindo que ela seja uma entidade evangélica, quando na verdade não se trata de uma denominação evangélica, não é cristianismo. Igreja Messiânica Mundial não é uma igreja cristã, não é uma igreja que crê que Jesus é o Messias, não é uma igreja corpo de Cristo, não tem nada a ver, só o nome que confunde. Então, muito cuidado, tá? Como sabemos o nome Messias, proveniente da forma helenizada do hebraico, Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, né? E do grego Christos. Christos, sua tradução grega é ungido, é o nome ou título exclusivo do Senhor Jesus. O profeta Isaías, cognominado de o profeta messiânico, falou assim a respeito do nascimento virginal do Senhor Jesus. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deixa eu aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho sobre essa profecia de Isaías 7,14, que fala então que Jesus nasceria por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Porque o próprio evangelista Mateus fará essa citação, né? Vai fazer como disse o profeta, a virgem conceberá. O que acontece? A expressão virgem aqui, e isso você pode ver, tanto os judeus como os agnósticos, ou mesmo aqueles grupos que querem desconstruir o nascimento virginal de Cristo, vão dizer que a palavra virgem no hebraico não é a palavra betular, mas a palavra alma. No hebraico está alma, mas alma foi traduzida do hebraico para a Septuaginta grega como partenos, que é virgem. Foi traduzido, quer dizer, os próprios rabinos, 200 anos, basicamente, segundo a tradução antes de Cristo, traduziu a primeira tradução do hebraico para o grego como virgem. Eles traduziram. Eles sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque, meu amigo, tenha santa paciência, né? Não precisava usar a palavra específica virgem. Podia usar alma, uma jovem mulher, porque toda jovem mulher era virgem. Até 100 anos atrás aqui no Brasil era assim também. Há 100 anos atrás era desse jeito também. Toda mulher que não era casada era considerada virgem. Então virou sinônimo. Né? Então eles falam que não, mas a palavra alma
no hebraico não é virgem. Sim, mas não é uma mulher jovem? Se é uma mulher que não é casada, era virgem, era sinônimo. Quando se usava a palavra bitular, que é virgem mesmo, se usava a palavra bitular nos casos de pessoas que já tinham uma certa idade e continuava virgem. Então se usava bitular, ou para mulheres que não eram de Israel. Porque aí, sendo, por exemplo, Rebeca fala bitular, por quê? Porque era uma mulher estrangeira. Né? A Raquel, eles eram da terra entre rios, né? Portanto, eles eram pessoas que vinham de uma região mesopotâmica. Então se usa a palavra bitular para dar ênfase à questão da pureza da mulher. Mas na época do profeta Isaías, quando ele fala alma no hebraico, que seria uma mulher jovem, obviamente só podia ser virgem, uma mulher jovem. Como eu dei o exemplo, até 100 anos atrás também, uma mulher jovem era virgem também, depois que houve toda essa mudança de contracultural, etc. Então, partir desse princípio que só porque a palavra aqui é virgem, não é bitular, é alma. Mas acontece que há 200 anos antes de Cristo, os primeiros tradutores hebreus, segundo a tradução, 70 judeus traduziram para o grego como partenos, a palavra alma. O que significa partenos? Virgem. A virgem conceberá. Muito bem. Feito esse esclarecimento, ainda nós estamos falando sobre o Messias. Porque tem um grupo religioso que chama Igreja Messiânica que não tem nada a ver com o Messias. E aí que vem a confusão entre muitas pessoas. Esse versículo, então, de Isaías 7,14 é citado por Mateus, capítulo 1, 21 e 22, e a tradução fala, então, Deus conosco, que é o Emanuel. Indagando Jesus, os seus discípulos, sobre a sua identidade, Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, tu és o Hamashia, o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus afirmou que Pedro era abençoado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Macários é a palavra grega para o estado de felicidade ímpar. A gente nem tem essa tradução na língua portuguesa, né? Acabamos traduzindo por bem-aventurado. Essa declaração tinha sido então uma revelação do Pai. Não foi a carne, não foi o intelecto de Pedro. Pedro chegou à conclusão, não foi isso. Foi o Pai que revelou para Pedro que Jesus era o Messias. Mas o fundador dessa religião que veio do Japão, que não tem nada a ver com a igreja cristã, foi o Mokichi Okada. Mokichi Okada é considerado o Messias da igreja messiânica. Não é Jesus. É o Mokichi Okada. Ele não faz segredo dessa reivindicação. Olha a declaração dele na apostila para a aula de iniciação, página 23, aula 4. Não houve outro caso semelhante a não ser Cristo, que outorgou sua força aos seus 12 discípulos. O Mokita Okada, ele nasceu em Tóquio, no Japão, em 1882 e morreu em 1955 aos 73 anos. Esse é o Mokichi Okada, o pai da igreja messiânica, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Ele é seguidor desde 1920 de uma seita shintoísta do Japão chamada Oomoto. Okada dedicou-se então à descoberta espiritual. Ele foi para essa montanha sagrada no Japão, né, e passou então a fazer suas reflexões. Mokichi Okada, conhecido também pelo título de Meishu-sama. Esse título significa o portador da luz. É o mesmo nome de Lúcifer, né? Lúcifer significa o portador de luz, né? Só que é latim. E nesse caso, o Meishu-sama, portador da luz. Uma luz não verdadeira, obviamente, pois a luz verdadeira é Jesus. João 1,9, que diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz verdadeira, o resto é falso. Jesus é a luz verdadeira. Qualquer um que alegue ser portador de luz só pode ser aceito como não verdadeiro. O Mokichi Okada, o pai da igreja messiânica, quando estava com a idade de 45 anos, isto em 1926, no Japão, no mês de dezembro, teve então uma epifania,
uma experiência mística, um experiencialismo religioso. Mokichi Okada afirmou ter atingido o estado de Kenshin Jetsu, conhecimento total da verdade de todas as coisas e dos fenômenos do universo e do homem. É ele que é o Messias. Cuidado, você comprou gato por lebre. Você achou que ia entrar numa igreja onde Jesus era o Messias? Não, o Messias é o Mokichi Okada. Então precisa ter discernimento. No alvorecer do dia 15 de junho de 1931, no alto do monte Nokoguri, no Japão, o Meishu-sama, o Mokichi Okada, né, o Mokichi Okada, ele recebeu então a iluminação, segundo ele, claro, né, e o que os seus adeptos pregam. Bom, a respeito dele dizem, Meishu-sama fundou a Igreja Messiânica Mundial. Isso aqui, é a Igreja Mundial que está falando, a Igreja Messiânica Mundial que está falando, a Igreja Messiânica Mundial. Meishu-sama fundou a Igreja Messiânica Mundial com este propósito, a realização do céu na terra, com verdade, virtude e beleza, que trarão a saúde e a prosperidade e a paz. Ele acha que é o Messias, ele inventou isso, e chega no Brasil com esse nome Igreja Messiânica, tem gente que pensa que é uma igreja evangélica, e não tem nada a ver. Em 1935, Okada funda sua própria igreja, chamada originalmente de Kanon. Para os messiânicos, Mokichi Okada é o Senhor da luz, sendo colocado acima do próprio Jesus Cristo. Embora falecido desde 1955, os seus membros da Igreja Messiânica Mundial procuram conversar com Mokichi Okada. Assim como você conversa com Jesus, eles conversam com Mokichi Okada. Certo membro da Igreja Messiânica Mundial assim se pronuncia: fui ao altar, conversei com Meishu-sama e lhe manifestei o meu desejo. Existe um testemunho famoso de uma professora que diz que tinha depressão e que era evangélica, pedia para Jesus libertar, nunca foi liberta, mas aí foi fazer o Jonrei no nome do Mokichi Okama, ela foi liberta. Hoje ela está liberta da depressão. Ela ficou com medo de evocar o nome do Mokichi Okada, né? Ficou com medo, tal, mas depois não tem problema, tal, porque ela não queria negar Jesus. Mas ela resolveu, porque Jesus não teve poder para libertar da depressão, mas o Mokichi Okada teve. Esse é um depoimento de vídeo que está na internet, de uma pessoa que rejeitou Jesus e foi liberta em nome de Mokichi Okada, o Meishu-sama, só para você ter uma base dessa questão. Tá? Ora, até onde sabemos, a Igreja Mundial, a Igreja Messiânica Mundial, não admite a ressurreição de seu fundador, pelo menos até agora, né? Como podemos então falar com ele depois de morto? Naturalmente, isso é um tipo de mediunidade, prática terminantemente proibida pela Bíblia Sagrada. Vejamos a proibição de Deus para que não consulte a quem já morreu. Deuteronômio 18:11. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 18, 19 e 20. Embora o Mokichi Okada tenha afirmado ter realizado muitos milagres, ele se enquadra perfeitamente na advertência do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Enquanto os cristãos são orientados a orar ao Pai Celestial em nome de Jesus e não em um outro nome qualquer. Não há outro nome. Nenhum outro nome foi dado aos homens para que sejamos salvos. Só o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro nome. Todos os outros nomes são efêmeros, passageiros, ilusórios. Mas o nome do Senhor Jesus é o nome que gera, que traz salvação. Os membros da Igreja Messiânica Mundial são orientados a orar a Deus e a Meishu-sama. É o caso dessa professora que disse que era evangélica, que tinha depressão. Ela ficou com medo de orar em nome de Meishu-sama, porque ela cria em Jesus.
Aí os líderes lá falaram para ela, não, você pode ficar tranquila. Ora em nome do Meixo Sama, você vai ser curada. E segundo ela foi mesmo. Né? Distribui um impresso para pedido de oração com os seguintes dizeres: peço a Deus e a Meixo Sama que me envie luz para aliviar este sofrimento, possibilitando que esta pessoa sirva na obra divina o mais rápido possível. Então eles estão querendo substituir o nome do Senhor Jesus. Naturalmente, tal forma de orar coloca o messiânico, o membro da igreja messiânica mundial, na condição de um idólatra, que está orando por um homem, por um japonês que já morreu há muito tempo, né? Que é o Meixo Sama. Isso é proibido biblicamente, a Bíblia proíbe terminantemente, por isso não é cristianismo. Após a morte do Mokichi Okada, o Meixo Sama, ele foi sucedido pela sua esposa, a Yoshi Okada, porque essas religiões são tudo monarquia hereditária, tá? É tudo monarquia hereditária. Então o que aconteceu? A sua esposa Yoshi Okada, chamada pelos adeptos como Nidai Sama, que é essa senhora aí. Em junho de 1955, os membros da Igreja Messiânica Mundial, os messiânicos, iniciaram seus trabalhos no Brasil. Em julho de 1965, foi fundada a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, possuindo locais de reunião em outras cidades do Brasil. Ela foi a segunda líder mundial, exerceu a direção da Igreja Messiânica Mundial do dia 30 de março de 1955 a 24 de janeiro de 1962, quando ela morreu. Sua atividade mais importante foi a construção do altar supremo do Supremo Deus, o eixo fundamental da obra divina, inaugurado em 1961. Por ocasião do falecimento da segunda presidente, a filha do casal, lembra que eu falei que é uma monarquia, né? Itsuki Okada assumiu a direção da Igreja Messiânica Mundial, intitulando-se de Yoshu Sama. Essa senhorinha aí, ó. Itsuki Okada faleceu aos 86 anos de idade, no dia 4 de setembro de 2013. Ela era a terceira filha de Meixo Sama e ficou frente da igreja como líder espiritual por mais de 36 anos, entre as décadas de 60 a 90. A Itsuki Okada, a Sandai Sama, foi a responsável pela instituição da Academia Sangitsu, responsável pelo aperfeiçoamento da milenar técnica japonesa de vivificação floral do Ikebana para a igreja messiânica, com aqueles enfeites de flores. Bom, quando morreu então a terceira líder, apareceu o quarto líder, o Yoshi Okada, que tornou-se o Kyoshu Sama, após receber o título da terceira líder. Ele nasceu em 1948, só que aqui nós vamos ter um problema. O Yoshi Okada foi nomeado pelo próprio Meixo Sama, que era o avô dele. Assim que Meixo Sama soube do nascimento do neto, ele disse que acabava de nascer o futuro líder espiritual. Por ter sido o único Kyoshu indicado pelo próprio Meixo Sama de forma aberta, ele também foi o único a ser preparado em sua vida para assumir o cargo. Acompanhou desde pequeno a segunda e a terceira líder espiritual, que é a avó e mãe, estudou, aprofundou-se nas demais religiões. Ele procurou então estudar os ensinos do seu avô. Mas em 2004, o Kyoshu Sama começou a atuar de uma maneira mais forte na obra da Igreja Messiânica Mundial, enaltecendo o nome do Messias, que para eles era o avô dele, né? Que havia ficado no esquecimento, segundo ele, desde 1954, que foi quando o Meixo Sama havia atingido o estado de Messias. Em 2004, completava 50 anos, então, de quando o avô dele se declarou Messias. Então a família Okada no comando da seita por 4 gerações.
o fundador, Mokichi Okada, que é o Messias da Igreja Messiânica Mundial, a sua esposa, Yoshi Okada, depois a filha, Itsuki Okada, e depois o Yoshi Okada. Agora há um problema na presidência do Yoshi Okada. De acordo com o pesquisador, doutor em antropologia, Iranclair Rosa Gonçalves, em sua pesquisa de doutorado da PUC São Paulo, tendo como tema a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, no decorrer da pesquisa, ele descobriu que no Japão, a religião iniciada por Mokichi Okada não logrou permanecer como um movimento unificado. Então, diferente de outras seitas, essa religião sofreu muitas dissidências, estando dividida em 20 grupos diferentes, sendo a Igreja Messiânica Mundial a principal dessas muitas divisões. Mais tarde, na pesquisa, ele descobriu duas tendências no Brasil que surgiram dessa dissidência, ou seja, as dissidências da Igreja Messiânica Mundial no Brasil. Então, no Brasil existem hoje 6 organizações religiosas que praticam a religião do Mokichi Okada. São elas: a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Segundo, a Comunidade Messiânica Universal, que é uma dissidência do Brasil. Templo Luz do Oriente, que é uma dissidência do Brasil. Senji Sumei Kai, dissidência japonesa, também chamada simplesmente de Shumei. Seimei Kyo, dissidência japonesa, que é uma dissidência japonesa. E a Pan-Americana do Brasil, a Igreja Messiânica Mundial Pan-Americana do Brasil, vinculada a uma divisão da Igreja Messiânica do Japão, que já foi uma dissidência, havendo lá se reunificado, mas no Brasil mantendo a organização separada e independente da Igreja Mundial Messiânica. De modo geral, pode-se dizer que essas dissidências são mais tradicionalistas, ou seja, apegadas aos aspectos formais do culto praticado na época do Mokichi Okada. São mais conservadoras, mais apegadas aos aspectos religiosos típicos da religiosidade japonesa. Porque o que aconteceu? A Igreja Mundial Messiânica Mundial, a Igreja Messiânica Mundial, esse quarto presidente, ele acabou acolhendo muita coisa do Ocidente, muita coisa que é da tradição cristã. E isso levou a uma reação dos que eram mais apegados às tradições confucionistas, shintoístas, budistas. Tá? Então, aí que entra o grande conflito, porque ela nasceu como sendo uma igreja ou um grupo religioso completamente oriental, com influências shintoístas. E chegou no Ocidente, ela se abriu para o cristianismo, então houve conflitos. A doutrina messiânica. O elemento principal da igreja messiânica é a crença no Jorei, que seria a transmissão de luz divina através da palma das mãos e que pode ser praticado por todos os messiânicos. Então é uma prática, um experiencialismo deles. Acredita-se que o Jorei traz purificação espiritual e que traz bem-estar, cura de doenças e uma saúde perfeita. A doutrina messiânica também é importante a alimentação natural para a saúde perfeita. Então eles trabalham essas técnicas naturalistas. Daí provém os chamados 3 pilares da doutrina messiânica: Jorei, agricultura natural e o belo. São os 3 aspectos. A arte é vista como algo que eleva o espírito e também contribui para a purificação e o bem-estar espiritual, completando a atuação através do Jorei e da alimentação natural. Então, a arte, a alimentação natural e o Jorei. Essa é a invenção da Igreja Messiânica Mundial para purificar o espírito do indivíduo. A Bíblia é clara: o que purifica o espírito, a alma, a sede das emoções, é o precioso sangue de Jesus, é a fé no sacrifício de Jesus. Como eles desprezam o sacrifício de Jesus, porque o Messias deles é outro, então tentaram inventar uma prática para dar mais harmonia para o corpo do indivíduo. Aí ele chegou a essa seguinte conclusão: através da alimentação natural, porque a pessoa que come produtos naturais, obviamente, vai ter mais saúde. Através de admirar o belo, as coisas belas. E terceiro, através de transmitir luz pelas mãos, através do Jorei.
Essa é a invenção que a Igreja Messiânica Mundial trouxe para o Ocidente. Para se conseguir, então, essa alimentação, a Igreja Messiânica ensina a prática da agricultura natural, a qual é praticada sem uso de agrotóxicos e nem adubos. Esses 3 pilares estão ligados aos chamados 3 princípios da fé messiânica. Então você está vendo que a Igreja Messiânica Mundial não tem nada a ver com a Igreja de Jesus, corpo de Jesus Cristo, não tem nada a ver. É uma invenção oriental, tá? Com base em elementos shintoístas do Japão. Verdade, bem e belo. A verdade são os ensinamentos messiânicos, é a natureza espiritual do ser humano e do universo, é a força do Jorei, como purificação espiritual, transmissão de luz pelas palmas da mão. O bem é o imperativo ético de ser altruísta, amar o próximo, fazer o bem, ser uma pessoa boa. O belo é a valorização da beleza na arte e na vida. Então os japoneses fazem, aqueles enfeites de flores quase que perfeitos, o bonsai, tudo que é bonito, belo, a flor da cerejeira, que tem grande influência na espiritualidade japonesa. Uma das formas que a Igreja Messiânica usa para elevar as pessoas através do belo é a prática do ikebana, arranjo floral japonês. Esses arranjos florais lindos, A visão de mundo messiânica é espiritualista e animista. Olha para as coisas e acha que aquilo é Deus. Espiritualista porque acredita que a realidade espiritual é a realidade básica, que vem antes da realidade material. Por acreditar que o ser humano é dotado de espírito que sobrevive ao corpo físico e se reencarna. Então, é uma tradição do oriental, a reencarnação é uma tradição dessa região. Animista, por preconizar a existência de espíritos, ou de espírito, não apenas no ser humano, mas também nos animais, nas árvores, nas plantas, nos minerais, em toda a natureza. E isso é o que o shintoísmo prega, a religião oficial do Japão, enxergando os kami, que é deuses, por toda parte, além dos espíritos de antepassados, demônios e espíritos dos animais. Bom, a Igreja Messiânica Mundial teve várias alterações de nome. Em 1950, a organização chamava-se Nippon Kanon Kidan, Igreja Canon do Japão. Atualmente é conhecida como Sekai Kyusei Kyo, Igreja Messiânica Mundial. Um dos nomes antigos dados a ela era Empresa Construtora de um Novo Mundo. Só que ficou um nome muito empresarial, Reconhecendo que esse título poderia confundi-la com uma empresa construtora comum, resolveram adotar o nome, então, atual. Isso está escrito no Alicerce do Paraíso, página 40. O grande objetivo da Igreja Mundial Messiânica é criar o paraíso na Terra. Foram construídos os solos sagrados de Altami e Hakone, com muitos bosques, lagos e jardins projetados pelo próprio fundador. Admitindo sua vocação divina, declara: logo virá o tempo em que a Igreja Messiânica Mundial será proclamada pelo mundo inteiro. Os mosteiros budistas também têm isso, de muito harmonia com a natureza. É uma igreja que se caracteriza pelo espírito eclético ou ecumênico. Sobre isso declara a Igreja Mundial, a Igreja Messiânica Mundial. Nossa igreja é realmente liberal, alicerce do paraíso. É lógico, é um outro Messias, É o Mikito Okada, é um outro Messias. Fonte de autoridade religiosa. Os ensinamentos básicos da Igreja Messiânica Mundial são revelações do Mikito Okada, do Meishu Sama, que é o Messias deles, que ele recebeu supostamente da divindade, provavelmente uma das divindades dos espíritos shintoístas. Afirmam que são portadores de luz e dão testemunho de que milhares de pessoas obtiveram milagres extraordinários simplesmente através da leitura dos ensinamentos de Meishu Sama. O respeito aos livros com os ensinamentos do fundador é tão grande que os messiânicos são aconselhados a colocá-los em locais altos e separados de outros objetos.
Nunca devem pô-los numa cadeira ou no chão. Nenhum objeto deve ser posto acima dos ensinamentos dele. Então são as recomendações para os membros da Igreja Messiânica Mundial. Agora, a força de atração, o que são? Os milagres. Os milagres são muito enfatizados pela Igreja Mundial Messiânica, pois eles declaram, na nossa igreja, surgem incontáveis milagres. São curadas doenças consideradas incuráveis pela medicina. Tornando-se messiânica, ela compreenderá também que uma das grandes características da nossa religião é a ocorrência de muitos milagres. Está em Alicerce do Paraíso. Claro, uma pessoa que tem certas dores no corpo, algum tipo de mal-estar, porque come comida errada, uma vida toda atrapalhada, obviamente comece na Igreja Messiânica Mundial, onde é aconselhado a comer comidas naturais, sem agrotóxicos, sem adubos. Então a pessoa, obviamente, começa a sentir melhor do seu corpo, observando coisas harmoniosas, artes, tendo o apoio da comunidade. Claro que ele vai se sentir melhor. Quer dizer, não precisa ser um gênio para entender o que está por trás disso. E aí a pessoa acha então que foi curada por esse novo Messias. Não, isso aí para você ter uma boa vida nesse sentido, você não precisa ser da Igreja Messiânica. Você mesmo pode plantar o seu próprio alimento na sua casa. Não tem um monte de gente que faz isso hoje? Né? Procura plantar o seu próprio alimento. Você também vai ter, você fazer atividade física, você se desestressar olhando para o nascer do sol. Você não precisa ter religião para isso. Então são coisas que precisam ser questionadas. Né? A Bíblia adverte que nem sempre os milagres provam a verdade de uma religião, principalmente quando seus ensinos são contrários à Bíblia. Encontramos a advertência de Deuteronômio 13, 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e servímo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor com todo o vosso coração e com a vossa alma. Infelizmente, aquela professora que diz que tinha uma série de problemas, de depressões, e resolveu trocar o nome de Jesus pelo nome do Sheshu Sama, foi provada e infelizmente reprovada, de acordo com Deuteronômio 13, 1 a 3. Jesus também advertiu, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não é possível, mas se fosse possível, eles enganavam. Mateus 24, 24. Esses milagres são atribuídos à prática conhecida como jorei. O que é o jorei, então? Surge então a pergunta, mas o que é esse jorei? É uma palavra de origem japonesa formada por duas palavras, jo, que significa purificar, e rei, que significa espírito, ou corpo espiritual. Purificar, então, né? Explicam nesse caso que o jorei foi revelado por Deus, concretizado pelo Mestre e permitido aos fiéis da Igreja Messiânica Mundial. Isso é uma prática exclusiva dessa religião. Né? O poder do jorei emana do mundo de Deus, onde não se interpõe a ação da mente humana nem a força do homem, segundo eles. Né? Ilustram o funcionamento dessa prática dizendo assim, pode-se supor Deus como uma estação de rádio, o mestre um retransmissor e o fiel receptor. É, pois, o sagrado ato de purificação. Então, esse é o ensinamento da igreja. Para que os benefícios sejam alcançados, explicam. O jorei é a luz de Deus canalizada por Meishu Sama. Então, quem faz jorei está recebendo tudo isso através de um Deus shintoísta, através de um falso messias chamado Meishu Sama, que recebe o Hikari. O Hikari é uma medalha presa por um cordão colocado no peito do adepto. O Hikari é recebido pelo adepto no momento em que termina o curso e passa a ser aceito como membro
da Igreja Messiânica Mundial. Muito cuidado, essas práticas ocultistas, tá? Muito cuidado, porque são práticas de tradições milenares, de culturas invocadores de espíritos e ocultistas, que foram trazidas para o Ocidente. Apregou maravilhas como resultado dessa prática. A Igreja Messiânica é uma religião com os poderes suficientes para eliminar os sofrimentos da humanidade. Sua atuação é uma obra de salvação ultra-religiosa. O Jorei é um dos pontos mais importantes da doutrina messiânica, podendo-se dizer que ele é a essência da mesma, o que melhor a caracteriza, não havendo nada que se compara. Alicerce do Paraíso, que é uma obra da Igreja Messiânica Mundial. Bom, como podemos perceber, essa prática é um dos pontos mais importantes da doutrina da Igreja Messiânica Mundial. Se a prática de Jorei é o sagrado ato de purificação, seria razoável perguntar: purificação do quê? Purificar o quê? Máculas. Trata-se de purificação das máculas ou manchas humanas, o que nós cristãos denominamos de pecado. Eles não chamam pecado, eles falam máculas. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Os membros da Igreja Messiânica Mundial, contrariando os ensinos da Bíblia, acreditam que as máculas ou manchas humanas são provenientes das seguintes causas: herança dos antepassados, uma espécie de maldição hereditária, resultado de encarnações anteriores, porque eles creem na reencarnação, pensamentos, palavras ou atos de maldade, máculas da atual redenção, ingestão de substâncias nocivas, produtos científicos ou medicinais adicionados na alimentação, que turvam o sangue. O sangue é o espírito materializado. São os ensinamentos deles. Ensino então que as máculas mencionadas podem ser apagadas pela prática do Jorei. Esse ensino não é verdadeiro e, à luz da Bíblia, eles tornam-se um verdadeiro absurdo. Então esse ensino não é verdadeiro à luz da Bíblia e prossegue, ainda afirmando que a doação do dinheiro pode acelerar o processo de eliminação das máculas do seguinte modo: olha, doação do dinheiro. A partir do instante em que damos dinheiro espontaneamente, gratos a todas as bênçãos recebidas, muitas das nossas máculas serão eliminadas. Ensinamento de Nidai Sama. Admitir que dinheiro elimine máculas é simplesmente inconcebível. É o conhecido pecado de simonia, criticado pelo apóstolo Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8:20. Existe somente um meio de purificar máculas e pecados: o precioso sangue de Jesus Cristo. A Bíblia declara isso com clareza, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com jurei, com essas coisas todas, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, graças a Deus. Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo? A prática do Jorei não passa de um tipo de arte mágica. Como tal, está ligado ao ocultismo, terminantemente proibido por Deus. Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor.
Como prova de conversão a Deus, os que praticam tais artes, aprendidas em livros especializados, queimavam essas literaturas. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Tem Atos. Pessoas que tinham livros mágicos, esses livros de ensinos mágicos. Todo cristão familiarizado com os ensinamentos da Bíblia não pode concordar com as doutrinas do falso Messias Meishu Sama, pai, fundador da Igreja Messiânica Mundial, o Messias da Igreja Mundial, Messiânica Mundial. Entretanto, a Igreja Messiânica Mundial procura ganhar adeptos de outras organizações religiosas. Adotam duas estratégias para a expansão de seu sistema. Primeiro, propaganda. Propagam o slogan: é proibido proibir. É o que a Bíblia declara ser o caminho largo que conduz à perdição. Que adianta uma religião dar uma ampla liberdade ao seu adepto e, por fim, ele se perder eternamente? Mas esse é o slogan dela: é proibido proibir. Segundo, procuram facilitar a adesão de adeptos, proclamando que ninguém precisa abandonar a sua religião para se tornar messiânico. Olha a declaração dela: os membros de outras igrejas não precisarão renunciar às suas religiões para unir-se à Igreja Messiânica. Foi isso que o líder da Igreja Messiânica Mundial falou para uma professora que estava com dificuldade de deixar de invocar o nome do Senhor Jesus. Ele falou: não tem problema, continue invocando os dois, até que com o tempo você vai deixar de invocar Jesus, você só vai invocar o Macho Chama. Quer dizer, o Mitiki Okada, que é o líder fundador da Igreja Messiânica Mundial. Lamentável, né? Salomão, no final de sua vida, admitiu que podia servir a Deus e a cultuar os deuses com suas esposas estrangeiras. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha o que diz 1 Reis 11:6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mokichi Okada. O Mokichi Okada, o Meishu Sama, o Messias da Igreja Messiânica Mundial. O mestre Mokichi Okada, no fim de dezembro de 1936, diz ter recebido supostamente revelações de Deus. Narrou-as da seguinte forma: por volta das 24 horas, num dia do mês de dezembro de 1936, ocorreu-me uma sensação muito estranha na mente, jamais experimentada. As primeiras palavras foram: prepare papel e tinta. Primeiramente, relatos que podiam ser chamados de história do tempo primitivo do Japão. Era o registro da formação do Japão 500.000 anos atrás. Recebeu revelações de profundos interesses sobre a história da humanidade, de até 6.000 anos antes, tais como a vida humana desde a época e a metamorfose da estrutura da crosta terrestre. Relata que o período dessa revelação durou cerca de 3 meses, chegando a narração da mesma a preencher de 300 a 400 folhas de papel. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Algumas declarações acerca de Mokichi Okada, o Messias da Igreja Messiânica Mundial. Meishu Sama disse: eu sou o homem que salva o próximo. Declaração dele. Dessa forma, ele outorga a todas as pessoas a eterna força absoluta, igual à força divina. Mestre ou fundador da religião que outorga às outras pessoas a força que faz revelar o milagre. Não houve outro milagre semelhante a ser Cristo, que outorga sua força aos 12 discípulos. Isso está na apostila de iniciação. É a declaração do Mokichi. Segundo, Meishu Sama como fonte principal da salvação. Estando em total comunhão com Deus, Meishu Sama prossegue a obra divina, mesmo depois de sua ascensão,
Tanto o plano divino como os milagres são manifestados por Deus a Meixo Sama. O solo sagrado da sede geral é o lugar onde Deus toma assento e, ao mesmo tempo, o lugar onde o Meixo Sama planejou construir o protótipo do paraíso terrestre. Podemos dizer, pois, que é o próprio corpo de Meixo Sama, toda a obra de salvação oriunda de Deus a Meixo Sama, tendo o solo sagrado como fonte primordial. Então essa é a crença da Igreja Messiânica Mundial, não tem nada a ver com Jesus. 3. Quem sou eu? Não sou humano, sendo humano. Não sou Deus, sendo Deus. Eu crio o homem que salva o homem, manifestando agora milagres como os de Cristo. Igreja Messiânica Mundial. Está falando então que o Mokichi Okada, o Meixo Sama, é o salvador deles. Pode-se até orar a Meixo Sama. Peço a Deus e a Meixo Sama que envie um ramo de luz para aliviar esse sofrimento, possibilitando que esta pessoa sirva na obra divina o mais rápido possível. Então esse é o pensamento da Igreja Messiânica Mundial. Tomando títulos exclusivos do Senhor Jesus. Um pecado grave de Meixo Sama é tomar para si títulos exclusivos do Senhor Jesus, tais como Salvador, igualando-se a Ele quando se afirma: não houve outro caso semelhante a não ser Cristo, que otorgou sua força aos seus 12 discípulos, denominando-se a fonte principal para a salvação, e afirma que toda obra de salvação é oriunda de Deus a Meixo Sama. Oração segundo as Escrituras. Segundo a Bíblia, é o Deus único que devemos dirigir nossa oração. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Salmo 65. Salmo 8. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu tabernáculo, o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então a oração é para ser dirigida ao Pai no nome do Senhor Jesus. Quando feita no nome de Jesus, ela se torna aceitável ao Pai. João 14, 13, 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ainda João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então não tem nada que orar em nome de qualquer outro nome, senão no nome do Senhor Jesus. Nada nos impede de dirigir a oração igualmente ao Senhor Jesus, visto que Ele e o Pai estão em unidade divina. 1 Coríntios 1,12. Aliás, Atos 7,59 e 1 Coríntios 1,2. Atos, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E 1 Coríntios 1,2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso, porque os cristãos invocam o nome do Senhor Jesus. E a resposta à oração pode ser condicional, daí a necessidade de harmonizarmos nossa vida aos princípios da palavra de Deus, dentre as quais se destaca a exclusividade de salvação. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do sol nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O paraíso terreno dos messiânicos. O messianismo apregoa que uma nova ordem universal está para começar. Pelo menos é o que eles apregou, né? Será uma era de felicidade, com paz, saúde, igualdade de condições de vida para todos. Claro que esse é um desejo da humanidade. Quer ver? A Testemunha de Jeová também faz aqueles desenhos bonitos do paraíso na terra, porque ele sabe que a humanidade almeja uma sociedade mais justa. Isso está em todas as sociedades. Mas a igreja messiânica, segundo eles, é a portadora dessa revelação, sendo que isso está presente em qualquer postura ideológica política. Nessa era de delícias, a natureza atingirá o seu devido esplendor e as artes também como expressão do bem e do belo.
Não haverá orgulho, nem cobiças, nem intrigas, nem tristezas, nem injustiças. É a fantasia deles, né? Trata-se aqui de algo parecido, então, com o que a Bíblia fala do reino milenal de Cristo, que está lá em Apocalipse 20, quando ocorrerá o milênio, né? Ou quando Cristo reinará sobre a terra. Então, eles misturam a vida eterna com sendo um período de 1000 anos. Esse paraíso dos messiânicos é uma enganação maligna, porque não tem a ver com o que a palavra de Deus propõe. Seguir de fato Cristo significa renunciar tudo mais que contraria sua vontade. Quem de fato está seguindo a Jesus não vive na prática do pecado, não vive na prática do mundanismo. O pior dos enganos em que vivem os membros, os adeptos da Igreja Messiânica Mundial, mesmo sendo cidadãos bons, porque nós não confundimos as coisas. Não é porque a pessoa é da Igreja Messiânica ela é má. Não é isso. Existem cidadãos de bens. Nós conhecemos gente de bem, que é membro da Igreja Messiânica. Então, o pior dos enganos em que vivem os membros da Igreja Messiânica, os messiânicos, mesmo sendo os bons cidadãos, exemplares, benfeitores, sinceros e honestos, é crer pela purificação do jorei, alcançarem a perfeição e a salvação, e não através da redenção pelo precioso sangue de Jesus. E a questão do Espírito Santo. Os membros da Igreja Messiânica desconhecem o Espírito Santo. Aliás, todos os valores cristãos e bíblicos não constam na fé desse grupo. Claro, porque é um grupo oriundo de uma tradição shintoísta do Japão. Como já dissemos, a Igreja Messiânica Mundial nada tem a ver, sob qualquer aspecto, com a revelação de Deus, com o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O grande e rápido desenvolvimento da Igreja Messiânica Mundial deve-se ao facilismo que pregam e, sobretudo, à falta de exigências para que os seus adeptos mudem ou deixem seus costumes, vícios e a própria religião antiga. Prega uma religião onde só se recebe, é a única coisa que realmente deve ser dada, são as ofertas voluntárias. Só isso. A pessoa não precisa mudar nada, está tudo bem. Esse é o tipo de religião que agrada, porém choca-se literalmente com as palavras de Jesus em Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos ou irmãs, ou pai, mãe, ou mulher e filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá a vida eterna. E a Bíblia fala também que o caminho que segue, o caminho da salvação é estreito, largo e espaçoso é o caminho da perdição. Eu vou deixar aqui para você copiar esses links e assistir, que eles são interessantes. O primeiro é o testemunho de uma ex-evangélica. Ela diz que era evangélica e agora ela é messiânica. Ela vai explicar por que ela tornou-se membro da Igreja Messiânica. É importante você entender esses processos. E o segundo é uma orientação, uma palestra também sobre a Igreja Messiânica Mundial, de maneira apologética, feita por um dos institutos apologéticos cristãos. Então eu coloquei esse material para você ter um conhecimento apenas de qual é o pensamento de uma pessoa que diz que tinha Jesus, que diz que era evangélica e agora é membro da Igreja Messiânica, para você entender o processo. E o outro é uma palestra com informações sobre a mesma temática. Então, esse material você encontra no seu livro, a partir da página 49, mais resumido, até a página 59. E é importante, acho que você já percebeu, desde a primeira aula, eu venho passando alguns links para você, para ajudar você a ter um conhecimento mais profundo de todos esses primeiros 4 temas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos até então a primeira aula, a igreja local de Wetney, a segunda aula, a cientologia, a terceira aula, a família internacional, apelidados como Meninos de Deus e a Família do Amor, e agora essa aula número 4, a Igreja Messiânica Mundial. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.